Segundo livro dos Reis, capítulo 7, por favor, abra sua Bíblia e deixe aberta nesse texto. Nós vamos ler alguns versículos. Irmãos, todo mundo quer ser vencedor na vida. Todo mundo. Agora a Bíblia ensina que um dos sucessos, ou uma das chaves para o sucesso na vida cristã, está na rendição incondicional a Deus, na entrega incondicional a Deus. Durante as próximas semanas nós vamos falar sobre como áreas específicas da sua vida devem ser voltadas para Deus. Você deve voltar algumas áreas específicas da sua vida para Deus. Mas hoje eu quero introduzir esse conceito maravilhoso de como se render pode levar você a bênçãos surpreendentes. Como se render, como se entregar, como levantar a bandeira branca pode levar você a bênçãos surpreendentes. Essa mensagem tem o tema A Bênção da Rendição, e ela vem de uma história obscura, escondida lá nas páginas do Velho Testamento, justamente no capítulo 7 do segundo livro dos Reis. Agora, antes da gente ler a passagem, preste atenção, eu quero dar a você o contexto dessa passagem. É importante entender o que está acontecendo ao redor dessa história. Primeiro, esses eventos aconteceram há 3.000 anos atrás, 3.000 anos. Depois que os reis Davi e Salomão governaram Israel, a nação foi dividida em dois reinos. O reino do sul, baseado em Jerusalém, se chamava Judá. O reino do norte, baseado em Samaria, se chamava Israel. E ele estava governado pelo rei Jorão. E eles estavam em guerra com a Síria. Agora, a tática do exército sírio foi interessante. Eles criaram um bloqueio, eles cercaram Samaria para que não entrasse ninguém, nem saísse ninguém. Também não entraria nem sairia comida. Qual era a tática que os sírios estavam usando? Vamos matar os israelitas de fome. E isso estava funcionando. À medida que as condições de vida se tornavam insuportáveis, a comida começou a ser vendida por preços exorbitantes. E as pessoas estavam tão desesperadas de fome que elas começaram a cometer o canibalismo, comer carne humana. Mães matavam seus filhos para se alimentar da carne deles. E no meio dessa calamidade terrível, se levanta o profeta Eliseu, e ele então, usado por Deus, predisse que dentro de um único dia, Deus faria um milagre, e a comida seria farta. Enquanto isso, na porta da cidade, havia 4 homens, e eles precisavam tomar uma séria decisão. Esses homens tinham lepra, e eles estavam passando muita fome, como todas as outras pessoas. Eu vou ler o texto a partir do versículo 3, do segundo livro de Reis, no capítulo 7. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, que eram os sírios, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Você entendeu o impasse que eles estavam vivendo? Eles estavam na porta da cidade. Eles não podiam entrar na cidade porque eles eram leprosos. Os leprosos tinham que viver separados. Agora, eles também têm fome, eles não têm comida para comer.
E eles têm que tomar uma decisão. Se a gente entra na cidade, a gente morre de fome. Se a gente fica aqui na porta, a gente também morre de fome. Então vamos fazer o seguinte: vamos nos render aos nossos inimigos, vamos nos render ao exército dos arameus, que eram os sírios. Se eles nos matarem, morremos. Se eles nos pouparem, viveremos. Vamos seguir a história. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Aí o versículo 9 diz assim: então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Querido, se você quer aprender o maravilhoso segredo da vida cristã vitoriosa, você precisa entender alguns princípios importantes que essa história nos ensina. Princípios importantes e surpreendentes que essa história nos ensina. A primeira coisa que nós aprendemos nessa história é sobre as escolhas da vida. As escolhas da vida. Esses 4 leprosos estavam numa posição muito difícil. Eles não estavam apenas sofrendo uma doença de pele, não. Eles também estavam à beira da morte por inanição, por fome. Eles estavam doentes, eles estavam morrendo, eles estavam desesperados, e nenhuma das suas escolhas parecia promissora, nenhuma. Talvez você esteja numa situação semelhante a essa. Você pode estar enfrentando uma crise de saúde, e você não sabe como sobreviverá a ela. Você pode estar tentando sobreviver a um casamento ruim, e você parece estar morrendo emocionalmente, você parece estar secando por dentro. A sua crise pode ser um trabalho, ou a sua crise pode ser uma crise financeira que nunca tem fim. Seja qual for a sua situação desesperadora, seja o que for que você esteja passando, você pode aprender algo com esses 4 leprosos. E o que você pode aprender é exatamente isso aqui: o seu futuro será determinado pelas escolhas que você faz. Queridos, nós precisamos entender que o destino não é uma questão de sorte ou azar. O nosso futuro não é uma questão de sorte ou azar, é uma questão de escolhas. Escolhas. A vida é cheia de escolhas. Você faz as suas escolhas na vida, e as suas escolhas fazem quem você é. Isso é muito importante. Se você faz boas escolhas, você terá consequências positivas. Mas se você faz escolhas ruins, você terá consequências negativas. Então aqui está algumas escolhas que você pode fazer na vida. E a primeira escolha é exatamente essa aqui: você pode escolher retroceder. Retroceder. Volte e morra de fome. Foi isso que os 4 leprosos concluíram no versículo 4. Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Essa é a primeira opção. Simplesmente voltar para a cidade. Os leprosos estavam sofrendo de desnutrição, eles estavam famintos, havia escassez na sua cidade.
Da mesma maneira, é possível uma pessoa sofrer de desnutrição espiritual. A Bíblia diz, queridos, que nós deveríamos ser espiritualmente crescentes. Nós deveríamos ter um ritmo de crescimento espiritual constante, até nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Mas, ao invés de se moverem para frente, muitas pessoas estão realmente experimentando um declínio espiritual. Pense bem, se houve algum tempo na sua vida em que você era mais comprometido com Jesus do que nesse momento da sua vida atual, você está retrocedendo espiritualmente. Vou falar de novo. Se já houve um momento na sua vida em que você foi mais comprometido com Jesus do que você é hoje, isso significa que você está retrocedendo espiritualmente. Talvez você tenha parado de orar todos os dias, talvez você tenha parado de ler a sua Bíblia, talvez você tenha voltado a velhos hábitos pecaminosos que você pensava já ter superado. Se isso está acontecendo na sua vida, isso é sinal de que você está em declínio espiritual. A palavra que nós usamos para isso é apostatar. Apostatar é declínio espiritual. Isso não requer muito esforço da sua parte, não. Apostatar é como correr uma ladeira abaixo, cheia de lodo no chão. Você simplesmente segue naquela direção. A sua fé, que um dia foi forte, frondosa, vibrante, agora está fria e morta. Declínio espiritual. Eu li a respeito de uma tribo indígena que descobriu um antigo relógio de sol. Sabe como é que funciona o relógio de sol? Ele é posicionado justamente para que a luz do sol projete uma sombra e essa sombra funcione como um ponteiro de um relógio. E essa sombra indica qual é a hora do dia. A tribo, ao achar aquele relógio de sol, consideraram que isso era um presságio, um bom presságio dos deuses. Então, em honra ao tal relógio, a tribo construiu uma cabana para proteger o relógio debaixo da sua sombra. Sabe, no desejo de honrar o relógio, eles tornaram o relógio inútil. Era simplesmente um monumento inútil, não tinha mais nenhum valor prático. Queridos, isso é como muitas pessoas estão fazendo com o cristianismo. Ele se tornou apenas um hábito, uma vez por semana, eles mantêm guardado dentro do templo. Se isso é o que é a sua fé, você está apostatando. Se o cristianismo se transformou na sua vida como apenas um monumento, não um movimento, você está apostatando. Essa é a primeira escolha, voltar atrás, onde você costumava estar. Isso realmente não leva a bons resultados, não leva. Segunda escolha que você pode fazer, você pode optar permanecer, não fazer nada e morrer. O versículo 4 continua a conversa entre os 4 leprosos, e eles dizem: se ficarmos aqui, também morreremos. Os leprosos também enfrentaram a possibilidade de simplesmente fazer nada. Aliás, essa é a coisa mais fácil de fazer, não é verdade? Nada. Da mesma forma, quando você enfrenta uma crise, a crise se torna desesperadora, é fácil você se tornar complacente e simplesmente dizer: não adianta nada, eu não vou fazer nada, eu desisto, nada adianta. No versículo 3, os leprosos fizeram uma pergunta que todos nós precisamos fazer de vez em quando em nossa vida. E essa é a pergunta: por que ficar aqui esperando a morte? Por que ficar aqui esperando a morte? Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer de vez em quando em nossa vida. Eu soube de um pai
que notou que o seu filho era um tipo atlético, grandão, forte. O filho estava deitado no sofá e o filho estava assistindo um programa de culinária na TV. Nada contra a culinária, mas aquele pai sabia que aquele era um assunto que o filho não tinha o menor interesse. Então o pai perguntou: meu filho, por que você está assistindo esse canal? E o filho disse: pai, esse é o único canal que eu posso assistir, já que o controle remoto está sem pilha. Aí o pai disse: bem-vindo aos bons e velhos tempos. Você simplesmente tem que se levantar do sofá, caminhar até a TV e mudar o canal usando os botões da TV. Bom, o filho não sabia, ou o filho tinha esquecido que ele poderia mudar o canal usando os botões da própria TV. Então ele simplesmente se deitou no sofá e ficou assistindo o que estava passando, com preguiça de se mexer. Eu fiquei pensando, queridos, pode haver alguns de vocês que estão na mesma situação. Durante muito tempo estão assistindo o mesmo canal sem graça, o mesmo canal sem sal. A sua vida se tornou uma monotonia, uma chatice. É o mesmo ritual semana após semana. Não há mais emoção, não há mais brilho, não há mais aquele ardor, não há mais aquele fervor. Você simplesmente parou de fazer as coisas. Por que ficar aqui esperando a morte? Essa deveria ser a pergunta que nós deveríamos fazer todos os dias da nossa vida. Por que eu vou ficar aqui esperando a morte? Esse pode ser o momento certo para você fazer algumas mudanças. Levante-se do seu sofá espiritual, mude o canal. Espiritualmente falando, se você permanece o mesmo, você também está indo para trás. Terceira escolha que você pode fazer: você pode escolher correr o risco. Aproveite a oportunidade e se renda. Os leprosos continuaram o seu diálogo. No versículo 4, eles disseram: vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Gente, eu admiro esses caras. Quando eu estava lendo a minha Bíblia e eu cheguei nessa história, eu disse: esses caras são bons demais. Eles tiveram coragem de se levantar e fazer alguma coisa. E o que eles decidiram? Eles decidiram que eles iam se render a um poder mais forte. Eles iriam apelar a um poder mais forte. Eles iriam se render a um poder superior. Essa escolha arrisca tudo, e a rendição foi a escolha mais inteligente que eles poderiam tomar naquela situação. Se a gente entra na cidade, a gente morre de fome. Se a gente permanece aqui, a gente morre de fome. Então vamos nos render. Talvez você esteja num lugar agora, onde você está desesperado, você não sabe o que fazer. É muito mais fácil recuar, ou é muito mais fácil ficar onde você está, do que arriscar tudo. Mas, querido, quem optar arriscar tudo e entregar-se a Deus, vai perceber que essa é a decisão mais inteligente que você pode tomar. Algumas pessoas têm tanto medo do fracasso, mas tanto medo, que nunca arriscam nada nas suas vidas, nunca. Você já dirigiu atrás de alguém que mantém o pé no pedal do freio o tempo todo? Como é ruim, não é? Da mesma maneira, existem pessoas que são tão cautelosas, tão temerosas na vida, que atravessam a vida inteira pisando no freio o tempo todo, não arriscam nada. Suas vidas acabam sendo como aquele jogo de futebol em que os dois times entram em campo só para se defender. Ninguém ataca, ninguém avança, ninguém faz gol. É uma coisa chata, monótona. A verdade é que se você corre o risco de fazer alguma coisa, você pode falhar. É verdade. Só falha quem tenta, mas só vence também quem tenta. É muito melhor tentar algo grande para Deus e falhar, do que nunca ter
tentado nada. Eu vou repetir, é muito melhor tentar algo grande para Deus e falhar do que nunca ter tentado nada. Os nossos 4 amigos estavam correndo risco de morte, é verdade. Quando eles entram no campo do inimigo e eles se rendem, eles estão correndo risco de morte, mas eles acabaram desfrutando dos despojos da batalha, sem nunca ter lutado uma única batalha. O que Deus fez? Miraculosamente, Deus faz com que aqueles sírios, eles ouçam o barulho de cavalos, de carruagem, de um grande exército, e eles começam a acordar um ou outro, e eles começam a dizer: ouçam, os israelitas contrataram o rei dos hititas, o rei dos egípcios, e eles agora estão vindo contra nós. E eles então se levantam rápido, não tem tempo nem de pegar um pedaço de pão ou uma peça de prata, eles correm apenas com a roupa do campo, do corpo, e abandonam tudo para trás. Quando os 4 leprosos entram no acampamento dos arameus, eles encontram as barracas, a fogueira ainda crepitando com fogo, comida, prata, ouro, roupas, tudo lá. E eles começam a gozar de tudo aquilo. Querido, a verdadeira fé sempre envolve correr um risco. A fé se aproxima do limite máximo. E ainda a fé dá um passo mais. Ou Deus vai colocar algo sólido para o meu pé se firmar, ou Deus vai me ensinar a voar. É assim que a fé faz. Ou Deus coloca algo sólido para eu pisar, ou Ele me ensina a voar. Você pode retroceder, você pode ficar onde você está, mas a decisão mais inteligente é se render. E é por isso que nós podemos tirar lições da rendição incondicional. Os nossos 4 amigos servem como um exemplo perfeito do nosso conceito de RPV. Eu quero que você guarde essa sigla na sua cabeça, RPV. É um conceito bíblico, render-se para vencer. É um conceito bíblico. E eles podem nos ensinar muito sobre esse conceito. Quando eles estavam dispostos a arriscar tudo, a se renderem aos sírios, a vida deles foi transformada. À medida que nós pensamos em nos render a Deus, há 3 importantes lições que nós podemos aprender com essa grande história. Em primeiro lugar, Deus só exige uma coisa de você: o seu tudo. Tudo. Deus não quer apenas a sua alma, Deus não quer apenas o seu coração, Ele quer você por inteiro. Eugene Peterson, em Romanos capítulo 12, versículo 1, na Bíblia, a Mensagem, traduz o texto dessa maneira: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Trata do nosso compromisso com Deus. Deus realmente quer tudo ou nada. O princípio de tudo ou nada pode ser ilustrado com os músculos do seu corpo. Você sabe, existem alguns músculos que eles podem ser contraídos parcialmente. Por exemplo, eu posso contrair o meu bíceps moderadamente, ligeiramente ou totalmente. Ligeiramente, moderadamente ou totalmente. O seu coração também é um músculo, mas ao contrário dos outros músculos, ele se contrai involuntariamente, você não manda nele. E cada vez que o seu coração se contrai, ele o faz totalmente. É um músculo do tipo tudo ou nada. Quando o músculo do seu coração dá o seu tudo, você vive. Agora, quando ele não se contrai todo, você morre. Querido, a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, o que significa que nós devemos entregar a Deus totalmente, tudo que há em nós, entregar a Ele tudo, lhe dar o nosso tudo.
contrair os nossos músculos emocionais, mentais, espirituais, em buscar e servir a Deus. Ou é tudo ou nada. Ou Jesus é Senhor de tudo na sua vida, ou Ele não é Senhor da sua vida. É tudo ou nada. Deus só exige uma coisa de você: o seu tudo. Segundo, quando você se entrega a Deus, Ele cuida de você. Ele cuida de você. A melhor decisão que esses leprosos tomaram naquela situação foi se render, se render. O versículo 8 diz assim: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas, saíram para esconder tudo, depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Eles desfrutaram dos despojos da batalha, mesmo sem ter lutado a batalha. Você pode imaginar a alegria ao ver todos aqueles alimentos e bebidas, e prata, e ouro, e roupas. Eles passaram da situação de estômagos vazios e mãos vazias para barrigas cheias, e muito mais do que suas mãos podiam carregar. Eles tiveram que dar 2 viagens. Irmãos, há uma grande lição aqui para nós. Eu acredito que quando você se entregar totalmente a Deus, Deus vai garantir todas as suas necessidades, elas serão supridas. Ele vai dar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Sim, a Bíblia diz que Deus quer que você seja rico. Vou repetir isso, hein? Pega a bênção. A Bíblia diz que Deus quer que você seja rico. Oh. É bom pregar sobre isso, irmãos. A gente prega com torcida, né? Mas você precisa entender a definição de riqueza na Bíblia. Tem um mais depois, né, irmão? Tem um mais. A Bíblia diz que rico, de acordo com a Bíblia, é ter todas as suas necessidades supridas e ter a capacidade de aproveitar a vida. Isso é riqueza. Isso é ser rico, de acordo com a Bíblia. Gente, é um monte de gente lá fora, cheia de dinheiro, mas miserável por dentro. O bolso cheio de dinheiro, mas miserável por dentro. Sabe? Se você tem as suas necessidades supridas e você está satisfeito com Jesus, você é mais rico do que muitos que estão lá fora. Muitos. Você tem as suas necessidades supridas, você tem roupa para vestir, comida para comer, bebida para beber, um teto para proteger você, suas necessidades são supridas e você está satisfeito com Jesus, você já é rico, de acordo com a Bíblia. Sabe, uma das promessas favoritas que eu encontro na Bíblia está lá em Efésios 3, versículo 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer muito mais do que pensamos ou do que pedimos. O Deus que nos ensinou a seguir a segunda milha é também o Deus que vai além do que poderíamos esperar ou sonhar. Quando você se rende a Deus, Ele cuida de você. Ele cuida de você. Terceiro e último, quando você experimenta o amor de Deus, você não pode ficar em silêncio. Não pode, não consegue. Esses leprosos não se contentaram apenas em desfrutar da comida e da generosidade de Deus. Olha o que eles fizeram no versículo 9.
Então disseram uns aos outros, depois que eles fizeram 2 viagens, né? Entraram numa barraca, comeram, beberam, pegaram tudo que estava na barraca e esconderam. Voltaram para a segunda barraca, comeram tudo e esconderam. Depois eles pensaram, espera aí, não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eles tinham uma boa notícia para compartilhar. E nós também temos uma boa notícia. Os leprosos correram de volta para Samaria para compartilhar as boas notícias. E as pessoas entraram no acampamento. E elas também se fartaram com a comida e os despojos da guerra. Querido, eu não posso ler isso sem pensar nas coisas que nós temos experimentado por causa da riqueza de Deus, por causa da graça de Deus. Nós não podemos manter isso apenas para nós mesmos. A gente quer compartilhar com outras pessoas. Compartilhar a sua fé deveria ser tão natural, como é natural um homem faminto dizer para outro homem faminto onde encontrar o pão. Queridos, nós não estamos vendendo um produto, nós estamos compartilhando a resposta do céu para os problemas da vida. É isso. E depois de conhecer a maravilha do amor de Deus, você não pode ficar quieto. Mesmo que as pessoas não gostem da sua mensagem, você ainda vai querer compartilhar com outras pessoas. O profeta Jeremias teve o trabalho de compartilhar a mensagem de Deus com o seu povo. Eles não gostaram de Jeremias. Jeremias foi perseguido, rejeitado por causa da sua mensagem. Então Jeremias tomou uma decisão: vou ficar quieto. Não vou mais falar nada. E olha o que ele conta no capítulo 20, versículo 9. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Você entende? O profeta então toma uma decisão: eu não vou mais falar, eu não vou mais pregar. As pessoas me perseguem, as pessoas não querem saber da mensagem de Deus, eu não vou mais pregar. Mas isso começou a arder dentro dele como um fogo, e ele tentou conter isso, e ele se esforçou para conter isso, e ele diz: eu estou exausto, eu não consigo mais conter, eu já não posso mais, eu preciso contar o que Deus está fazendo na minha vida. Queridos, nós deveríamos ser tão entusiasmados sobre compartilhar as boas novas do amor de Deus, que isso seja como um fogo dentro de nós, ardendo nos nossos corações, nos nossos ossos. Você já se rendeu a Jesus? Você já se entregou a Jesus? Se você fez isso, então você entende por que você não pode manter isso em segredo, porque você não pode manter isso apenas para si mesmo. Você entende? Apesar de Fanny Crosby ser cega desde os 6 meses de vida, Fanny podia ver Jesus de uma maneira como poucos. Ela é autora de alguns hinos do cantor cristão, e uma das canções que ela escreveu, ela diz assim: penso no meu bendito Redentor, eu penso nele o dia inteiro, eu canto, pois não posso ficar em silêncio. Seu amor é o tema da minha música. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Cordeiro, redimido, redimido, seu Filho, para sempre eu sou. Não dá para ficar calado. Quando o amor de Deus atinge a nossa vida, a gente quer compartilhar com outros, e outros, e outros. Não sei quantos de vocês assistiram o filme O Aviador, estrelado por Leonardo DiCaprio. DiCaprio interpreta nesse filme a biografia de Howard Hughes, uma história real. Hughes foi um homem que fez fortuna com cassinos e hotéis no mundo todo. Hughes namorou atrizes de Hollywood, pilotou aviões, viveu uma vida nababesca, riquíssimo, acumulou uma fortuna de $2
bilhões de dólares. Mas no final da sua vida, Hughes morreu como um dos homens mais miseráveis da história. Sabe, querido, o verdadeiro caráter de um homem é revelado na maneira como ele termina a sua carreira, a sua vida. Os últimos anos de Howard Hughes foram passados no isolamento. Ele fugia das pessoas. Ele se escondeu na cobertura do Xanadu Hotel, nas Bahamas, da sua propriedade. Um biógrafo escreve a respeito dele, da sua aparência, antes de morrer. O biógrafo diz o seguinte: ele estava magro, praticamente esquelético, com apenas 55 quilos. Ele não estava morto, mas parecia que seu corpo já estava em decomposição. Apenas o cabelo grisalho comprido que se arrastava até a metade das costas, a barba rala e fina que atingia o meio do peito murcho, e suas unhas horríveis, longas, que se estendiam por vários centímetros dos dedos dos pés e das mãos, pareciam ainda estar crescendo, ainda mostrando algum sinal de vida. Um tumor estava saindo do lado da sua cabeça, um caroço avermelhado e saliente de seus esparsos fios de cabelos grisalhos. Suas costas estavam encravadas de escaras inflamadas, algumas tão graves que, eventualmente, um osso do ombro podia ser visto através da sua pele fina. Havia também marcas de agulha. Elas estavam presentes por toda a extensão dos seus ombros e braços finos, cicatrizes nas coxas, feridas horríveis em torno da virilha. Ele estava deitado nu na cama, morrendo de medo dos vermes. Passava os dias vendo filmes. Ele assistiu seu filme favorito por cerca de 150 vezes. Finalmente, magro e viciado em drogas, ele morreu aos 67 anos de vida. Quando ele morreu, em 1976, não havia ninguém para reclamar o seu corpo, ninguém. Finalmente, a um primo muito distante foi dada a custódia do seu corpo, e quando esse primo chegou para reconhecer o corpo, ele disse: "Este é o senhor Hughes?" A revista Time relatou sobre a morte de Hughes, dizendo assim: "A morte de Howard Hughes foi reverenciada em Las Vegas por 1 minuto de silêncio. Os cassinos ficaram em silêncio. As donas de casa ficaram desconfortavelmente agarradas aos seus copos de papel cheios de moedas nos caça-níqueis. Os jogos de blackjack fizeram uma pausa. Nas mesas de jogos de azar, o stickman segurou os dados com a ponta das suas varinhas de madeira. Em seguida, um gerente olhou para o relógio, inclinou-se e disse: 'Ok, rolem os dados.' Ele já teve o seu minuto. Morreu com 2 bilhões de dólares no bolso, mas morreu como um dos homens mais miseráveis da história humana. Isso me lembrou as palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 16, no versículo 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você provavelmente não vai morrer com uma fortuna de mais de 2 bilhões de dólares, como Howard Hughes morreu. Mas você pode ter algo muito mais valioso do que qualquer coisa que ele tinha, muito mais. Quando você render incondicionalmente a sua vida a Deus, você pode ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Isso não tem valor. Isso não tem valor. Você já entregou o seu tudo a Ele? Já entregou o seu tudo a Jesus? Ele deu tudo por você.
Ele pagou o alto preço de uma morte na cruz, para que você desfrute de uma vida inteira na presença dEle. E essa é a bênção da rendição. Entregar tudo a quem já lhe deu tudo. E ainda assim receber muito mais, quando você lhe entregar o seu tudo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Você lembra algum dia na sua vida, você fez uma oração em que você entregou o seu tudo a Jesus, o controle total da sua vida a Jesus? Você lembra disso? Uma oração em que você dizia: tudo é teu, tudo é teu. De agora em diante assume o controle da minha vida, Jesus. Se você não lembra, ou se você tem certeza que nunca entregou o seu tudo a Jesus, por que então nessa noite não fazer isso? Você aqui, e você que está aí na internet, esse é o seu momento com Deus. Você pode escolher retroceder, você pode escolher ficar, ou você pode escolher se render. Quem retroceder vai morrer, quem ficar vai morrer, mas quem se render vai descobrir bênçãos surpreendentes. É claro e é óbvio que a decisão mais certa é se render, aqui e agora. Pastor, eu quero, pastor, eu preciso desse Jesus na minha vida. Eu quero me render, eu quero me entregar, mas eu não sei como. Eu não sei como. Eu vou ajudar você. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você, com a cabeça curvada, os olhos fechados, eu quero que você repita comigo palavra por palavra dessa oração. Nessa oração eu vou ajudá-lo a entregar o controle da sua vida a Jesus. Você quer isso? Então repita comigo palavra por palavra da oração que eu vou fazer. As pessoas ao seu redor não precisam ouvir. Isso é entre você e Deus. Você vai orar no seu coração, silenciosamente. Repita comigo: Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa noite, abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Eu me rendo totalmente, eu me entrego totalmente. Quero viver para Ti de hoje em diante. E quando eu morrer, recebe a minha alma no Teu céu. Salva a minha alma, controla a minha vida. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você fez comigo essa oração? Seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, ou mesmo você, meu amigo convidado, se você fez comigo essa oração, eu quero muito orar por você agora. Aí pela internet, se você também tomou essa decisão, eu quero orar por você agora. Então na internet, você que está tomando essa decisão, coloque a mão no seu coração. Isso é entre você e Deus, mas eu quero que você faça isso como um gesto de fé. E você que está comigo aqui, você que tomou essa decisão, você fez essa oração comigo, eu quero orar por você agora. Então se você orou comigo aí onde você está,
Levante a sua mão e permaneça com a mesma levantada. Eu quero orar por você. Rapidamente, faça isso. Deus abençoe você, menino. Estou vendo você. Você também, Deus abençoe. Bem alto. Levante a sua mão. Você também. Isso, permaneça com a mão levantada. Lá na galeria eu vejo você. Mais alguém? Bem alto. Levante a mão. Lá atrás. Estou vendo você também. Aqui à minha direita. Estou vendo você também. Isso. Você também estou vendo. Lá atrás vocês dois. Lá no fundo você também eu estou vendo. Isso. Lá na galeria, mais alguém? Permaneça com a mão levantada. Eu quero orar por você. Meu irmão, minha irmã, tem alguém pertinho de você com a mão levantada? Você pode colocar a mão no ombro dele, a mão no ombro dela. Isso, ninguém sozinho agora. Pai, quero pedir por todas essas pessoas. Todas elas. O Senhor as conhece. O Senhor sabe que a decisão que elas estão tomando é corajosa. Elas estão dando um passo de fé. Elas não sabem onde o pé delas vai pousar, mas elas acreditam que o Senhor estará lá esperando por elas. Então, Pai, segura em suas mãos e dá-lhes a graça de serem abrigadas e acolhidas por Ti, Senhor. Escreve os seus nomes no livro da vida e dá-lhes a salvação por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a partir de hoje, meu Deus, o Senhor as guarde e as proteja em Tuas santas mãos. Oro por aquelas pessoas lá na internet, Deus, em diversos lugares, pela decisão que elas estão tomando, em nome de Jesus. Recebam a Tua graça, Senhor, e a Tua bênção. Quanto a nós, Senhor, ajuda-nos a viver uma vida, dia após dia, de rendição na Tua presença. Em nome e por amor de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja?